toda mineradora ela tem um ciclo, né? Ela tem um ciclo e é importante que a própria municipalidade, os gestores públicos tenham plena consciência desse ciclo, né? A mineração ela acaba. Ele é um bom exemplo de que áreas mineradas elas podem ser requalificadas, né? E ele também representa, diríamos, um ponto alto das melhores práticas da mineração. O Parque das Mangabeiras ele está localizado numa área onde ocorreu uma mineração, né, de ferro aqui em Belo Horizonte. A empresa que operava nessa região ela chamava Ferrobel. Isso nos anos 60. Ela minerou aqui por volta de 2 décadas, até que a área então ela teve um decreto municipal colocando essa área como área de preservação, e essa mineração ela prosseguiu um pouco mais até que em 1979 a mineração foi completamente encerrada aqui na área. A partir daí, né, o parque então ele foi projetado pelo saudoso, né, e tão competente Roberto Burle Marx, que fez o projeto do parque, e o parque foi realmente entregue, instalado, implantado no começo dos anos 80, 1982, a partir daí foi aberto para o público, né, para os belo-horizontinos. A maior parte compunha, vamos dizer assim, a planta da mineração da Ferrobel, com áreas de captação de água, com áreas de escória de minério, beneficiamento e tal. Então ele tinha uma grande, uma parte, né, diríamos que onde hoje é o estacionamento, onde nós estamos aqui, que é a Praça das Águas, era, vamos dizer assim, o núcleo das operações. Mas a grande maioria era área natural mesmo, né, mas administrada pela empresa Ferrobel. E depois acabou sendo então integrada essa área verde, que era da mineradora, passou a ser integrada pelo parque. Então, como toda mineradora, como toda mineração, ela tem uma ação pontual, né, muito pontual. E as demais áreas são impactadas indiretamente ou conservadas na sua essência, da sua natureza, da sua biodiversidade. Bom, primeiramente, todo parque, né, sobretudo parques urbanos, ele tem como maior atrativo a própria natureza. Então, o próprio convívio com os elementos naturais, com a floresta, né, com a serra, com os elementos geográficos, geológicos. Então, em primeiro ponto, é importante ele manter isso. Então, os visitantes vêm aqui para poder sentir o ar puro, sentir o vento, ver o pôr do sol, ter um contato com as árvores, conhecer um pouco mais da biodiversidade, esse convívio com a natureza. Bom, mas para receber um público visitante, o parque ele tem que ter estrutura, uma infraestrutura mínima. E aqui nós temos aqui banheiros, né, com acessibilidade, é importante bebedouros, uma área de estacionamento, portaria, todo esse complexo aqui da Praça das Águas, que tem um atendimento à própria população, mas também áreas administrativas. Fora isso, o parque ele tem algumas trilhas, ele tem mirantes, importante, esses mirantes que fazem parte também, justamente nessa questão de compor a convivência com a natureza, a praça de esportes, com quadras, pistas de skate, e também uma área de infantil, né? Essa é uma área onde é que a gente vai ter os brinquedos, basicamente o playground, né? Onde é a ciranda dos brinquedos. E essas estruturas, a ciranda dos brinquedos, o parque esportivo, a Praça das Águas, o estacionamento e algumas áreas de piquenique, teatro de arena, que também auxiliam e dão esse apoio à visitação, um apoio para os visitantes, para as famílias que vêm aqui curtir um dia ou mais aqui no Parque das Mangabeiras. Bom, o Parque das Mangabeiras ele é um parque que é rodeado de mineradoras.
né? Então nós temos a mineração atrás da Serra do Curral, onde fica a mineradora Vale. Nós temos a Empabra, que é uma mineradora que fica também aqui ao lado, e ele já foi uma área de mineração. Então é importante, o parque ele é um bom exemplo de que áreas mineradas elas podem ser requalificadas, né? E ele também representa, diríamos, um ponto alto das melhores práticas da mineração. Então, a requalificação do parque é um bom exemplo a ser levado para outras áreas, que muitas vezes acabam ficando obsoletas ou deixando aquela estrutura da planta da mineração, muitas vezes sem uma destinação, né? E essa é uma grande pergunta que as próprias companhias devem sempre se fazer. Toda mineradora ela tem um ciclo, né? Ela tem um ciclo, e é importante que a própria municipalidade, os gestores públicos tenham plena consciência desse ciclo, né? A mineração ela acaba. E ao final, no processo de descomissionamento, essa área precisa ter uma destinação que favoreça o uso público, que favoreça a conservação e possa recompor ao máximo a área que foi impactada pelas operações da extração do minério. E o Parque das Mangabeiras é um bom exemplo de como isso pode ser feito. A partir daí nós temos toda uma biodiversidade preservada aqui, com mais de 150 espécies de aves, muitos mamíferos. É uma área que tem uma representação muito boa da flora da Mata Atlântica e do Cerrado. A Mata Atlântica mais nas áreas nas baixadas, próximas aos cursos d'água, e o Cerrado mais em áreas um pouco mais de maiores altitudes. E isso faz com que o município de Belo Horizonte tenha um remanescente muito expressivo da vegetação natural, né? E essa conservação ela é possível, e a gente tem aqui um plano de manejo que ordena, que organiza as diretrizes para que essa biodiversidade possa ser, de certa forma, conservada e preservada, porque também a gente sofre incêndios florestais. Então o parque ainda tem algumas ameaças, como os incêndios florestais, que todos os anos, né, nos períodos de estiagem, então a gente tem uma brigada de incêndio, temos um almoxarifado com todos os equipamentos. Então o parque, não adianta ter a área preservada, é preciso ter um plano de manejo dessa biodiversidade, desse remanescente da flora. Então, vale a pena a gente entender a estrutura do Parque das Mangabeiras como uma das melhores práticas das operações minerárias no estado de Minas Gerais. Isso é um bom exemplo, e a gente espera que os estudantes, né, que os acadêmicos, que os gestores das empresas de mineração olhem para o Parque das Mangabeiras como um bom exemplo, um exemplo a ser seguido, como uma boa prática na questão minerária em todo o território de Minas Gerais e do Brasil. Bom, é importante a gente entender que existem diversas minas no estado que estão em processo de descomissionamento. Que essas minas já estão exauridas em vários municípios mineradores. Vale a pena entender, por exemplo, aqui no caso da mina de Águas Claras, que fica aqui do outro lado da Serra do Curral, que existe um projeto da Vale para o uso futuro do território da planta da mina de Águas Claras. E essa é uma iniciativa muito complexa, que envolve não só a questão da reestruturação das áreas naturais, né, da questão da conservação, mas também museus, áreas que vão ser utilizadas para construção civil, áreas que vão ser conservadas, áreas que vão ser restauradas ou reconformadas dentro daquela planta. Então, a Vale tem aqui um programa, né, de uso futuro que está em elaboração, que pode ser muito, muito interessante para o estudo de caso. Né? Justamente por aqui no quadrilátero ferrífero, nós temos as minas mais antigas, sobretudo de minério de ferro, né?
e elas, como estão já em processo de descomissionamento, são bons estudos de caso. Essas operações elas acabam tendo um fechamento, isso é acompanhado pelos órgãos de fiscalização, mas muitas vezes as garantias dessa reconformação, essa requalificação da área minerada, ela deveria ter sido pensada lá atrás, sobretudo na questão econômica, porque se a companhia ela não foi guardando recursos financeiros para aplicar no processo de descomissionamento, a área minerada acaba perecendo, acaba ficando órfã de um investimento maior, ou mesmo de que esses recursos financeiros, que não foram muitas vezes garantidos lá no começo do processo de operação, o processo acaba sendo descontínuo. Então a mineradora que vai fazer o fechamento, ela passa por também um desafio muito grande de ter que levantar recursos financeiros de última hora para o fechamento, né? Então é importante que os novos processos, eles garantam no processo de licenciamento a mobilização de recursos financeiros que vão ser aplicados, né, progressivamente, mas sobretudo no descomissionamento. Então acho que esse é o maior problema, qual é o recurso que ela vai aplicar para requalificar a área minerada. Então se ela não pensou lá atrás, fica difícil ela levantar esses recursos. É lógico que ela teve muitas vezes muito lucro nisso, mas esses recursos do lucro, do próprio beneficiamento do minério, não foram devidamente depositados, né, para que se possa ter uma garantia financeira e aplicação no processo de descomissionamento. Então eu vejo que esse é o maior problema das plantas antigas. Esse é um parque, primeiro que é um dos maiores parques urbanos do Brasil, né? Então, e também um dos primeiros parques da cidade de Belo Horizonte. O atendimento dele é um atendimento muito interessante porque ele acaba sendo um grande ponto turístico, né? Por ser um parque que está aqui na zona da Serra do Curral, né? Que é a nossa moldura, a moldura do município de Belo Horizonte, é o grande símbolo da cidade. Então é um parque que atende tanto o público que mora perto, tanto aqui do Mangabeiras, quanto da Vila da Serra, né, o aglomerado da Serra. Então existem vários projetos com o pessoal do aglomerado e também atende aqui ao público aqui do bairro das Mangabeiras. Mas é um parque que atende a cidade como um todo. Então nós temos visitantes aqui de todos os bairros, de toda a região metropolitana, e muitos visitantes de outros países, outros estados e outros países. Então é um parque que tem um apelo turístico muito grande, um atendimento de visitantes e conhecido e reconhecido internacionalmente. O parque ele tem uma área de aproximadamente 2.400.000 metros quadrados. Então é um parque com uma área muito significativa. Dessa área, praticamente um pouco mais de 5% do parque é uma área com edificações, uma área impermeabilizada. A maior parte do território do Parque das Mangabeiras é de área natural, né? Ou requalificada ou com restauração florestal. Então é um parque com um índice muito bom de conservação da biodiversidade. Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.